Hoje, talvez tenhamos novidades nesse processo de transição de um governo para outro. Não está marcado, mas está prevista aí uma fala do coordenador da transição, o ex-governador e vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin. Então, no que ele aparecer, se aparecer, é entrar rasgando, Débora, Fábio, e vamos ouvir o que ele tem para contar. A gente viveu nesses dias, e está vivendo nesses dias, um momento de tensão, com uma agenda ruim, uma agenda de discussão ruim. Né? O que é agenda ruim? Discutir se a desobstrução de bloqueios ilegais feitos em estrada. Uma coisa completamente maluca que aconteceu. Né? Você tem o direito de muita gente, metade do país, que votou em Bolsonaro, a outra metade votou em Lula, mas metade do país votou em Bolsonaro, com 0,9 a mais para o Lula. Né? E essa metade do país não gostou do que aconteceu. Né? Não digo a metade, mas uma porção de pessoas que apoiaram o Jair Bolsonaro não gostaram e quiseram se manifestar sobre isso, do jogo. Manifestação é do jogo. Pode ir para qualquer lugar, pode se reunir, essa é a beleza da democracia, é respeitar o rito do voto, respeitar as instituições, respeitar as decisões e protestar, é do jogo. Você pode protestar, não gostei, e você vai às ruas, faz o que bem entender. Agora, não dá para fazer arruaça, não dá para fazer baderna, não dá para descumprir a lei, não dá para praticar crime. E crime é o que está no Código Penal. Não pode fechar a estrada, não pode interromper o direito de ir e vir das pessoas sob qualquer argumento. Quer dizer, o protesto não lava a sua má intenção, o seu crime. O fato de você ter uma suposta agenda, o fato de você achar que tem o direito de expor o seu ponto de vista, e tem, não dá a você o direito de expor o seu ponto de vista, atrapalhando a vida das outras pessoas, comprometendo a saúde, comprometendo a vida, comprometendo o abastecimento da cidade. Isso é impossível, é inaceitável. Não é que é incompreensível, é inaceitável. Não tem que se compreender, estudar, interpretar, simplesmente não se pode aceitar. De forma que não cabe negociação com o crime, de qualquer tipo de crime. Os crimes que a gente teme no dia a dia, não dá para negociar com um bandido, com um marginal. E é um crime você fechar a estrada. Tem gente precisando de remédio, tem gente precisando de tratamento, tem gente precisando se deslocar, tem gente necessitando de uma série de coisas. E mesmo aqueles que não necessitam e querem simplesmente ter a sua lua de mel, seu final de semana, seu passeio, ir para a estrada, para lá e para cá, é direito. E não se pode negociar com quem se dá ao direito de tirar o direito dos outros. Então, tudo que se tem é um código penal e uma força capaz do Estado de tirar essas pessoas de lá. Quer sair por bem? Já não deveria nem ter chegado. Não quer sair por bem? Vai sentir o peso do Estado. É assim que funciona. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez uma fala importante. Talvez, seguramente, se no domingo ele tivesse feito a fala que se esperava dele, uma fala de reconhecimento das urnas, uma fala em que ele dissesse que ganhou o outro lado, como poderia ter sido ele com 0,8 e ele estaria batendo bumbo com a vitória, dizendo que o povo brasileiro confirmou a sequência do seu governo. Com o mesmo 0,8, o povo brasileiro decidiu, e essa é a lógica do nosso sistema, o 0,8 define a decisão de tudo. Então, a partir de janeiro do ano que vem, temos um novo presidente da República, ponto. Se vai ser um bom governo, vai ser um mau governo, isso é para se discutir a partir de janeiro do ano que vem. Nesse momento, nessa etapa, é permitir que o processo de sucessão aconteça. Então, se tivesse Jair Bolsonaro falado no domingo algo que pacificasse, algo que pudesse mostrar que ele está sim dentro das quatro linhas, e estar dentro das quatro linhas é pacificar a sua turma. Se ele tivesse tomado um banho na eleição, o desafio dele seria menor. Talvez não tivesse desafio nenhum. Como alguns governadores tomaram banho em Santa Catarina, o governador eleito teve mais de 70% dos votos. É um banho,
É indiscutível banho. Não houve um banho na eleição federal. E não é porque não houve banho que ela vale menos do que a vitória do novo governador de Santa Catarina. Não vale menos do que a vitória de qualquer outro governador. Não faz o menor sentido que o presidente tenha que ser eleito de um jeito ou com uma matemática diferente para que se a sociedade aceite o resultado das urnas. Não faz o menor sentido que uma parcela aceite o resultado das urnas. O resultado das urnas é uma imposição. Posto isso, é importante que a gente veja que isso vai ser superado. É evidente que vai ser superado. O número de pontos de bloqueio está diminuindo, passou o feriado de ontem, o Brasil vai voltar para a normalidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. É grave que um grupo se sinta no direito de fazer isso, não tem uma causa, não tem uma lógica, não tem nada. Mas o que isso mostra é que, enquanto um pedaço do Brasil discute algo que já foi, ou seja, a eleição acabou, a gente tem que olhar para frente, porque a gente tem desafios inacreditáveis pela frente. O que a gente tem pela frente não é uma discussão de troca de comando, saem estes e aqueles ministros, entram novos ministros. Não é isso que está em debate. O novo governo vai ser formado. O novo governo vai montar e escolher seus ministérios. O novo governo vai definir quantos ministros serão. O novo governo vai nomear ministros do Supremo Tribunal Federal. O novo governo vai nomear embaixadores. O novo governo vai nomear ministros do Superior Tribunal de Justiça. O novo governo vai ocupar as estatais. O novo governo vai ocupar postos e mais postos, substituindo outros postos. E vai ser um processo lento, porque uma coisa é um governo continuar rodando, como seria uma reeleição de Jair Bolsonaro. Os cargos de comando ele poderia trocar, mas assim, todos os chefes seriam os chefes mais ou menos que já estão lá, alinhados com o governo, etc. Mas vai entrar, então nós vamos ter muita tensão nesse processo, é natural, é normal, não é inédito, o Brasil já viveu isso em outras épocas, quando houve troca de comando, quando entrou governo de oposição no lugar de governo que tentou a reeleição. A gente teve vários, né? Todos conseguiram a reeleição, mas quando você sai do Fernando Henrique para o Lula, quando você sai da Dilma para o Michel Temer, quando você sai de Michel Temer para Jair Bolsonaro e agora de novo, é natural que você tenha uma troca e isso produz um certo desperdício. Num mandato de 4 anos, que é muito curto, ainda que haja reeleição, você tem realmente um processo longo. Mas o que eu quero dizer é que a nossa agenda de discussão não pode ficar presa a esse debate pequeno entre bolsonaristas e petistas, como se isso fosse o retrato do mundo nos dias de hoje. Não é. Não é. O Brasil tem diante de si uma quantidade de problemas e desafios que não são o comunismo, o não comunismo, a democracia, a não democracia, a liberdade. Não é essa a discussão. Não pode ser essa a discussão. Porque o que está acontecendo no mundo é uma transformação impressionante, motivada por momentos conjunturais, pandemia, guerra na Ucrânia, mas também ligada a transformações estruturais do mundo que são incríveis, que são realmente incríveis. Todo o modelo energético no Brasil, no mundo, está em modificação. Quer dizer, a lógica, a cadeia do petróleo não vai acabar, mas está havendo uma mudança brutal. O Brasil tem se adaptado a isso, precisa se adaptar ainda mais. O mundo discute isso. Isso para falar de um assunto, energia. Mas você tem o emprego com as suas consequências. Agora, eu falava sobre a necessidade da gente olhar para frente e ver o seguinte: tem uma agenda de transformações que irá acontecer no Brasil, irá acontecer no mundo, está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo, queira, a gente não queira. Oh, que confusão que eu fiz agora. Mas imagina o seguinte, a gente se acostumou, você pega o setor bancário, por exemplo, a gente se acostumou com a ideia de agência, a gente se acostumou com a ideia de fila, essas coisas estão mudando. Logo, logo não vai mais ter agência bancária. Não vai mais ter agência bancária. O que isso muda, né? Você pega, por exemplo, o crescimento do mundo pode interferir demais na produção
agrícola brasileira. A gente tem que ficar de olho nisso. Nós não podemos achar que sempre vamos crescer, sempre vamos crescer, sempre vamos crescer e que o agro sempre vai ganhar, sempre vai ganhar. O agro é um porto seguro, apostar no agro brasileiro é fundamental, a gente tem que apostar no agro brasileiro, mas nós não podemos deixar de olhar para o que está acontecendo no mundo. Quais são as novas fontes de oportunidade para a gente continuar, ou pelo menos para a gente acompanhar o crescimento do mundo, buscar o crescimento do mundo e fugir dessa cilada do país com $6.000 de renda per capita, essa concentração de renda, essa quantidade, 21.600.000 pessoas dependendo de R$600. Nós estamos falando de 80 milhões de habitantes. É uma coisa inacreditável. É mais de um terço do país precisando de um auxílio do Estado. Gente que não consegue escapar da dependência, o que é um troço muito complicado. Então, ou a gente começa a olhar para a agenda moderna, para a agenda do amanhã, ou a gente vai ficar no discurso ideológico bobo, saindo de um lado e indo para o outro lado do discurso bobo. Falar sobre mudanças trabalhistas num mundo que está desconhecendo as relações trabalhistas do passado e inovando. Isso pede uma legislação completamente diferente, pede uma intensificação da flexibilização e não a adoção de práticas do passado, que já se foram. Tudo isso está mudando. Então, o governo do PT que chega em 2022, em 2023, não é o governo do PT que chega em 2002. O retrato do mundo de 2002 é um retrato completamente diferente. Esses 20 anos foram de grande transformação. Não dá para achar que as coisas são iguais. Quando o Lula tomou posse, vários desses aplicativos que hoje comandam o planeta simplesmente não existiam. E agora, eles estão aí. Não dá para você achar que as coisas acontecem dentro da fronteira brasileira, dentro da divisa dos estados, nessa guerra que se travam entre os estados. Não é assim que o mundo vai continuar. Então, arbitrar as novas decisões, as novas discussões, o novo debate, a nova agenda, é algo que exige um governo moderno, um governo que não se prenda aos debates do passado. Não dá para achar que é hora de revanchismo. Não pode ser isso. Então, o meu ponto é, a gente precisa de um olhar buscando uma nova normalidade. A normalidade não é a normalidade de sair das estradas, acabar com os bloqueios ilegais. Ao fazer isso, a gente não chegou na normalidade. A normalidade é quando a agenda política do país entende qual é a agenda social e econômica do momento que a gente está vivendo. Essa é a busca da normalidade. E a gente não está vendo isso no debate, a gente não viu isso nos debates. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva discutiam o passado e se esculhambavam o tempo inteiro. E o Brasil não pode ser esculhambado. O Brasil tem que ser preservado, o Brasil tem que ser acalentado, o Brasil tem que ser colocado no colo. A gente precisa cuidar da construção dessa agenda e da gestão dessa agenda nova. E é dessa agenda nova que a gente precisa falar e nela prestar muita atenção. É isso que a gente vai fazer aqui, é isso que a gente faz no Grupo Bandeirantes, é isso que a gente faz aqui no Band News no meio do dia.